o case 4. O case 4 é um escritório de advocacia atuando em propriedade intelectual e, portanto, com empresas, clientes em todo o mundo. Porque, assim como ele tem clientes no Brasil que cadastram fora, eles têm empresas de fora que cadastram suas propriedades intelectuais no Brasil. E essa necessidade que eles têm de se relacionar com várias empresas está ligado a receber muitas demandas. E as demandas vêm todas por e-mail. E essas demandas por e-mail, elas vêm de forma não organizada, não tem um padrão, não é um formulário padrão. De novo, a gente não vai conseguir obter do nosso cliente os padrões e as formas que a gente gostaria que ele mandasse para a gente. Ele vai mandar de qualquer jeito, a forma que ele acha melhor. E com qualquer idioma, porque são empresas de outras partes do mundo. Então, olha aí a situação. Eles precisam receber, e é um grande escritório, ler essa informação, e uma vez que leu essa informação, ele classifica para enviar para o especialista. Especialista ele que pode ser um advogado, alguém da área financeira que conhece propriedade intelectual, mas pode ser também um especialista técnico para saber do registro daquele produto, daquela patente. Por exemplo, pode ser na área química, na área de engenharia, em várias áreas. Então, o desafio era ter uma grande central de entrada de documentos por e-mail e ser capaz de fazer perfeitamente essa classificação de documentos, independentemente da forma como o cliente enviou. Então, essa aplicação que é nosso case número 4. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui. Nesse exemplo, algumas informações importantes estão no assunto. A gente tem que entender que o assunto é um privilégio. A gente tem que dar mais valor ao assunto do que ao conteúdo, porque o assunto é o que as pessoas colocam, frisam do que se trata. Mas a gente sabe que, às vezes, a importância maior a informação mais crítica está no conteúdo. Então, ele procura tanto num caso quanto no outro. Essa situação aqui até mostra uma coisa engraçada. No assunto, ele cita o nome de um cliente. E, logicamente, o fato dele encontrar o nome do cliente está ligado a você fazer um acesso a um banco de dados onde nós temos clientes. Então, se surge o nome de um cliente no meio desse assunto, é razoável supor que aquele documento seja a respeito daquele cliente. Entretanto, é muito comum que escritórios de advocacia falem entre si. Então, não é a empresa do lado de lá que está pedindo ao escritório no Brasil para fazer o registro de patente. É o escritório dele no país de origem que está pedindo para o escritório aqui fazer isso. Então, às vezes, o relacionamento, quem é o remetente, não é a mesma empresa que é a solicitante da patente ou do registro de marca, etc. Então, aqui nós temos como análise da documentação resultado de assunto, a área técnica, o produto ou método, o cliente, o solicitante, que pode ser diferente do cliente, a entidade solicitante, aqui a gente extraiu somente o domínio, não conseguimos extrair o nome da empresa, porque não estava no banco de dados, mas poderíamos ter o destinatário para o contato, caso fosse diferente, e o texto e anexos, porque futuramente sempre eu poderei fazer esse recurso de pesquisar novamente. É muito importante, usando o Intelligent Capture, que a gente não jogue fora o resto da informação, porque a informação que a gente não aproveitou ainda pode ser útil. Então, se a gente não jogar fora, a gente tem mais chances de poder reaproveitar e aprimorar a compreensão e o entendimento desse trabalho nosso. Qual era o objetivo desse escritório de advocacia? Aumentar a rapidez e a prontidão no atendimento ao cliente dele. Não permitir que um e-mail ficasse perdido, já que houve, em algum momento, a intenção de agilizar o processo através de um formulário, de um atendimento expresso, mas que esse atendimento expresso não foi aceito pelo cliente, ou foi por alguns e não por outros, e aí não adianta muito, né? O ideal é ter um único ambiente uniformizado para isso. Então, esse e-mail a máquina está lá para traduzir, para entender e mandar já através de um BPM, de um workflow, para a continuidade do processo. Agora,